Olá! No 11º capítulo do livro de Engels, Anti-Düring, ele se direciona a discutir a respeito da moral e direito, liberdade e necessidade. Através de uma intrincada reflexão a respeito do pensamento de Eugene Düring, Engels se debruça fundamentalmente sobre uma ideia. Qual a relação dialética que há entre liberdade e necessidade? Esta é uma questão que reencontraremos em diversos momentos, seja da produção engelsiana, seja da produção marxiana. No caso de Marx, lembremos, por exemplo, a discussão que ele estabelece nos manuscritos econômicos e filosóficos, no momento em que procura explicitar a distância que há entre os animais e os homens. Por outras palavras, Marx procura mostrar como que, ao se afastar das barreiras naturais, portanto, ao dominar cada vez mais as condições objetivas, os homens, os seres sociais, distanciaram-se progressivamente dos animais. Resta entre eles apenas uma unidade abstrata, ou seja, a de, enquanto seres vivos, comerem, beberem e dormirem. São necessidades que os igualam, mas, historicamente, estas necessidades se colocam de uma maneira totalmente distinta no transcurso da história. Engels resgata aqui, neste capítulo do Anti-Düring, capítulo este que está na primeira parte do seu livro, a mesma reflexão. E observa que esta discussão está colocada com toda a sua riqueza no pensamento de Hegel. Vejamos como Engels apresenta esta discussão da dialética entre liberdade e necessidade, ou necessidade e liberdade. Diz ele, não é possível tratar adequadamente a moral e o direito sem tocar na questão do chamado livre-arbítrio, da responsabilidade do homem, da relação entre necessidade e liberdade. Ou seja, sem pensarmos como este ser social foi se distanciando progressivamente dos animais, não temos como refletir também a respeito da constituição de normas e regras que regem a vida coletiva, muito menos o estabelecimento de um terreno jurídico básico para reger a vida destes indivíduos, muito menos pensar o livre-arbítrio, uma vez que o livre-arbítrio pressupõe um estágio de desenvolvimento histórico-social no qual está aberta a possibilidade de trabalhar com escolhas, trabalhar com alternativas. Lembremos a discussão de Lukács, quando diz que o homem é um ser que escolhe, e sempre escolhe, entre alternativas. Ou ainda, o homem é um ser que dá respostas, e estas respostas ele dá valorando as alternativas que se apresentam e que, para ele, se constituem nas mais adequadas ou nas mais inadequadas. Prosseguindo na reflexão e resgatando a discussão a partir de Hegel, diz Engels. Hegel foi o primeiro a expor exatamente a relação entre liberdade e necessidade. Para ele, a liberdade é a compreensão da necessidade. Ou seja, diante dos problemas que estão colocados na vida cotidiana, o ser social constrói respostas. E ao construir respostas adequadas aos problemas, ele supera no plano imediato aquelas necessidades e amplia a sua dimensão da liberdade.
Ampliação esta que tem a ver com o distanciamento das barreiras naturais. É ao construir respostas alternativas adequadas que o ser social vai se distanciando cada vez mais dos animais. Cita aqui, entre aspas, o próprio Hegel, a reflexão de Engels. A necessidade é cega, só na medida em que não está submetida ao conceito. Ou seja, se não é elaborado mentalmente um processo de reflexão, de construção de alternativas diante da necessidade, o que o ser social pode fazer é agir inconsequentemente, ou seja, atuar para satisfazer aquela necessidade, mas sem a devida reflexão, não conseguirá dar adequadamente uma resposta àquela necessidade. Daí Hegel dizer que a necessidade é cega, só na medida em que não está submetida ao conceito, ou seja, só na medida em que o ser social não pensou adequadamente uma resposta para o problema que está colocado diante de si e que implica, ao mesmo tempo, a satisfação de uma carência, a satisfação de uma necessidade. Portanto, ele precisa construir respostas para dar, ao mesmo tempo, saltos qualitativos diante das condições objetivas. Prossegue Engels a reflexão observando o seguinte: a liberdade não consiste em uma sonhada independência em relação às leis da natureza, mas sim no reconhecimento destas leis e na possibilidade, assim dada, de fazê-las operar segundo um plano para determinados fins. Engels quer dizer o seguinte, que jamais este ser o ser social, vai se libertar totalmente do reino da necessidade. O que ele pode fazer em cada momento histórico é observar quais são as suas carências e procurar construir respostas para satisfazer as suas carências. Daí que a liberdade não consiste em uma sonhada independência em relação às leis da natureza. Não tem como o ser social esquentar alguma coisa se não tiver de posse do fogo. Não adianta ele ficar simplesmente aquecendo as duas mãos para que o fogo se produza. É necessário que condições objetivas se apresentem para que ele tenha efetivamente o fogo. Não adianta ele contrariar as leis internas da própria natureza, uma vez que ele precisa encontrar ou compreender quais são estas leis gerais da natureza para poder submeter a natureza às suas necessidades. Daí que a liberdade não consiste em uma sonhada independência em relação às leis da natureza, mas sim no reconhecimento destas leis e na possibilidade, assim dada, de fazê-las operar segundo um plano para determinados fins. Peguemos um exemplo bem simples. É impossível fazer fogo com a fricção utilizando madeira úmida. Os homens descobriram que precisavam de madeira seca para produzirem uma mínima faísca possível, uma vez que eles poderiam ficar ali com uma madeira encharcada, fazendo o mesmo tipo de fricção durante muito tempo e não conseguiriam o resultado desejado. Ou seja, foi somente a partir do momento em que eles compreenderam as leis da natureza e o que era necessário para produzir fogo, que eles conseguiram produzir fogo por fricção. Isto vale, prossegue Engels, isto vale tanto em relação às leis da natureza externa, como a respeito daquelas que regem a existência física e espiritual do próprio homem. Ou seja, a natureza tem as suas leis próprias e o corpo humano também tem os seus limites próprios. É impossível a um único indivíduo pegar uma tora de 0,5 tonelada.
ele precisa, para mover uma tora de meia tonelada de um lado para o outro, da cooperação com outros indivíduos, sem conseguir compreender isto, de que é a união de forças que vai produzir a possibilidade de mover aquela tora continuará imóvel ali onde estava inicialmente. Portanto, é sempre necessário, para construir o reino da liberdade, respeitar as condições objetivas, as legalidades internas de um determinado objeto sobre o qual se quer operar, se pretende operar. Prossegue Engels. Isto implica que não dá para separar a representação da realidade, ou seja, não dá para separar aquilo que imaginamos daquilo que existe. Só podemos transformar aquilo que existe se aquilo que estamos representando da realidade compreender efetivamente, estabelecer efetivamente uma compreensão a respeito daquela realidade. Vale a pena retornar a esta passagem de Engels. Isto vale tanto em relação às leis da natureza externa, como a respeito daquelas que regem a existência física e espiritual do próprio homem. Duas classes de leis que podemos separar, em suma, na representação, não na realidade. Significa o quê? Que no plano do pensamento, podemos elaborar as ideias mais loucas possíveis. No entanto, no plano do pensamento, a representação que vamos elaborar não pode estar em descompasso com aquilo que se apresenta objetivamente na realidade. Prossegue Engels. A liberdade da vontade não é outra coisa que a capacidade de poder decidir com conhecimento de causa. Portanto, a disposição para agir não basta. É necessário que esta disposição para agir esteja norteada pela compreensão adequada da realidade objetiva, que esteja norteada pela compreensão das legalidades internas da realidade objetiva, das determinações imanentes da realidade objetiva. Quanto mais livre é o julgamento de um ser humano em relação a um determinado ponto problemático, com tanta maior necessidade estará determinado o conteúdo deste juízo. Portanto, quanto mais ele operar com a liberdade de pensamento e com a liberdade de escolha sobre as alternativas possíveis para satisfazer as necessidades, tanto mais estará aberta a possibilidade de satisfazer a estas mesmas necessidades. A dúvida, a incerteza, a insegurança não podem aportar as respostas necessárias para satisfazer as necessidades. É preciso que, para aportar uma resposta adequada, se tenha o mínimo de convicção, mas uma convicção baseada na compreensão adequada. Daí dizer Engels, enquanto que a incerteza provém da ignorância, a insegurança que parece produzir uma escolha arbitrária entre um grande número de decisões possíveis, diversas e contraditórias, prova por si mesma que não é livre, está dominada pelo objeto que deveria dominar. Ou seja, na medida em que o ser atua sem a compreensão adequada sobre a realidade se volta contra aquele ser que está agindo. Se ele não construir adequadamente uma represa, esta represa vai estourar e vai agir contra os interesses que aqueles seres perseguiam, que era de represar a água. Portanto, sem conhecer as legalidades da natureza, sem conhecer as determinações internas da natureza, ou operar na dúvida, na incerteza, na insegurança sobre a natureza, a possibilidade de colher resultados positivos através da ação, através da praxis que este ser desenvolve no interior da natureza, são mínimas
ou mesmo nulas. Por isso, é que se deve compreender que a necessidade, historicamente, se desenvolve através de respostas adequadas. Dirá Engels, por isso, é necessariamente a resposta adequada um produto da evolução histórica. Significa o quê? Que os homens não nasceram construindo as respostas adequadas. Eles vão progressivamente construindo estas respostas. Estas respostas possuem um caráter histórico, e tanto mais histórico na medida em que as conquistas obtidas por um determinado estágio civilizatório são transmitidas às gerações posteriores, de tal modo a fornecer-lhes um patamar mais elevado para construírem novas respostas à luz dos novos problemas, das novas necessidades, das novas carências que se apresentam. É este desenvolvimento histórico das necessidades que vai conduzir a uma separação cada vez maior dos homens ou do ser social em relação às demais espécies de animais. Os primeiros homens que se diferenciaram do reino animal, observa Engels, eram, no todo, o essencial, tão pouco livres como os próprios animais. Ou seja, num primeiro momento em que as respostas que podem ampliar a liberdade humana estavam sendo dadas, estes seres estavam muito próximos do reino animal, próximos no sentido de que viviam basicamente presos aos limites do comer, beber e dormir. As primeiras respostas que vão construir estes seres sociais não os diferenciavam ainda totalmente dos demais animais. É somente na medida em que estas respostas vão sendo construídas e se tornam mais complexas que este ser se distancia dos demais animais e mesmo passará a dominar estes animais, fazendo com que eles sirvam como forças produtivas do trabalho para arar a terra ou então caçando-os para servir de alimentos. Mas isto é algo que acontece ao longo de séculos de desenvolvimento. É neste sentido que Engels está dizendo que os primeiros homens que se diferenciaram do reino animal eram, em tudo, o essencial, pouco livres, assim como os próprios animais. Porém, cada progresso na cultura foi um passo para a liberdade, ou seja, foi um passo para o distanciamento das barreiras naturais. Lembremos que o ser social jamais poderá se libertar plenamente das barreiras sociais do reino, jamais poderá se libertar totalmente, por exemplo, do reino da necessidade. No entanto, ele pode criar distanciamentos em relação ao reino da necessidade. Hoje, quando chegamos em casa, não precisamos sair na mata mais próxima para caçar o alimento. Podemos abrir a geladeira ou o armário e pegarmos o alimento. Isso significa um distanciamento das barreiras naturais, mas não uma eliminação total das barreiras naturais, uma vez que todos os dias teremos que chegar em casa e encontrar minimamente uma determinada quantidade de alimentos para repormos as nossas energias físicas e mentais. Engels mostra como que conquistas básicas da natureza ou conquistas básicas obtidas pelo ser social dentro da natureza, dentro das condições objetivas, representaram saltos qualitativamente imensos para distanciar os homens dos animais. Ele pega como exemplo básico o domínio que o ser social conseguiu estabelecer em relação ao fogo. Não precisava esperar um raio para que tivesse a chama. O ser social conseguiu, ao longo de séculos e séculos, desenvolver técnicas para produzir o fogo. Com isto, assar a carne. Com isso, se proteger das geadas. Com isso, afastar os outros animais que poderiam ameaçar a sua própria existência biológica. Diz Engels, o descobrimento do fogo por fricção, por sua ação universalmente liberadora, permitiu ao homem, pela primeira vez, reger uma força natural,
ou seja, dominar uma força natural, e, por fim, o separa para sempre do reino animal. A máquina a vapor, diz Engels, é uma grande conquista da humanidade, mas jamais terá o mesmo patamar, a mesma qualidade que teve para o homem o domínio do fogo. A máquina a vapor não produzirá nunca, na evolução da humanidade, um salto tão descomunal, por muito que se nos apareça como representante de todas essas poderosas forças produtivas que se apoiam nela e com cuja imprescindível ajuda se torna possível um estágio social sem diferenças de classes, sem angústias por meios da existência individual e na que prova encontrar-se pela primeira vez uma liberdade humana real, de existência em harmonia com as leis naturais conhecidas. Aqui Engels está dizendo o seguinte: ora, a máquina a vapor é uma grande conquista da humanidade. E é uma grande conquista da humanidade, uma vez que aponta para o desenvolvimento das forças produtivas, desenvolvimento este que permite a constituição da sociedade comunista, onde o ser social poderá se apropriar com mais riqueza daquilo que as potencialidades humanas permitem. No entanto, por mais importante que seja a maquinaria, que seja o desenvolvimento da máquina, jamais ela representará no interior da história da humanidade a possibilidade de um salto qualitativo, tal como aquele que foi o fogo, uma vez que a utilização do fogo definitivamente separou o homem dos demais animais. Com isto, Engels não está desprezando a importância da maquinaria e sua importância para a sociedade, a constituição da sociedade comunista, mas apenas mostrando que certos saltos qualitativos têm uma grandeza tal que são bem diferentes de certas conquistas científicas mais modernas. Vale a pena retornar a esta passagem de Engels na sua integralidade, uma vez que apontamos aqui que ele já está introduzindo a importância da máquina e do desenvolvimento das forças produtivas para a consecução, para a conquista de uma sociedade comunista. A máquina a vapor não produzirá nunca, na evolução da humanidade, um salto tão descomunal como aquele produzido pelo uso do fogo. Por mais que se nos apareça, ou seja, por mais que a máquina se constitua como representante de todas essas poderosas forças produtivas que se apoiam nela e que são imprescindíveis para o estabelecimento da existência de uma sociedade sem diferenças de classes, sem angústias, ou seja, sem sofrimentos pelas conquistas dos meios da existência individual, e na que se possa falar pela primeira vez de uma liberdade humana real, da existência em harmonia com as leis naturais conhecidas. Harmonia no sentido de que as forças produtivas serão apropriadas para satisfazer as necessidades humanas. Conclui Engels a sua pequena reflexão sobre a dialética da necessidade e da liberdade, ou da liberdade e necessidade, com a seguinte passagem: a antiguidade, ou seja, os primórdios do gênero humano, constitui o fundamento de todo o posterior e superior desenvolvimento da humanidade. Ela é o ponto de partida da constituição do homem e de sua separação em relação ao reino animal. É neste estágio do desenvolvimento histórico-social que se superaram dificuldades tais que jamais voltaram a se apresentar para o futuro dos homens associados, ou seja, aquele ponto de partida foi uma conquista irreversível da humanidade. Lembremos que ontologicamente se opera com a ideia da irreversibilidade do ser social. Conquistas adquiridas não são conquistas sociais adquiridas não são jogadas no latão do lixo, mas, pelo contrário, são utilizadas para novos saltos qualitativos no interior da história da humanidade.
Engels trabalha também aqui com a ideia de que, muito embora a sociedade do século XIX havia aportado várias conquistas civilizatórias, dentre as quais a maquinaria e o desenvolvimento da ciência, seria necessário considerar também que a ciência ainda estava na sua infância. Ao longo de todo o livro Anti-Düring, Engels ele procura mostrar como que as conquistas científicas estavam se multiplicando cada vez mais e de que, portanto, o futuro da humanidade apontava para uma possibilidade de emancipação humana cada vez mais plena. Daí ele afirmar na conclusão deste capítulo: os futuros períodos históricos, liberados já destas dificuldades e destes obstáculos, prometem êxitos científicos, técnicos e sociais muito diversos do que aqueles que se verificavam no século XIX. Engels aponta ainda que os milênios vindouros seriam muito profícuos para o gênero humano. Daí que não era possível estabelecer verdades definitivas, como pretendia, por exemplo, Düring, ou seja, apontar para uma situação na qual os homens, os seres sociais, teriam chegado ao limite das suas potencialidades. Para Engels, os milênios futuros derrubariam aquelas verdades definitivas que se acreditavam existir no século XIX. Apontariam que não existem verdades imutáveis e mesmo concepções radicais, uma vez que todas as descobertas atingidas ali no século XIX nada mais eram do que conquistas de uma humanidade ainda na sua infância. Eram conquistas pequenas diante daquilo que poderia se apresentar na medida em que a sociedade fosse amadurecendo e que a sociedade comunista fosse se instaurando, o modo de produção comunista fosse se instaurando. Aqui está uma defesa de Engels em relação à ciência, ou seja, Engels não era um negacionista, Engels estava se colocando em defesa da ciência, da razão e da possibilidade da ciência servir ao homem, e não da ciência subjugar as necessidades humanas, fazendo com que uma parte da humanidade desfrutasse das conquistas obtidas, enquanto a outra parte passasse a viver totalmente na miséria. São estas as reflexões que Engels apresenta fundamentalmente neste capítulo 11 de seu livro O Anti-Düring, capítulo este que tem por título Moral e Direito, Liberdade e Necessidade. Espero que tenham gostado das reflexões. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas, que de nossa parte continuaremos aqui a resgatar estas importantes reflexões para compreendermos o mundo moderno e a vida social. Até uma próxima.